Vamos falar um pouco sobre as configurações de otimização. Primeiramente, eu já tenho um projeto aberto com várias peças. Aqui na tela vocês já está pré-otimizado, então aqui na tela vocês vão verificar que eu tenho várias linhas de materiais diferentes. Cada linha significa que seria uma cor ou espessura diferente. Então, por exemplo, se a gente abrir aqui, a primeira linha é o cinza cristal 15 mm, a segunda linha seria o cristal 6 mm, cristal 18 mm e, por fim, cristal 25 mm. Se por um acaso eu quiser excluir uma peça, eu posso clicar na peça e clicar para deletar, no botão Delete do teclado. Quando eu clico numa peça, ele automaticamente mostra na lateral esquerda qual seria essa peça. E da mesma forma eu posso fazer o contrário. Por exemplo, clico na peça 41, ele vai me mostrar na tela qual que seria essa peça. Após excluir uma peça, eu sempre tenho que clicar para otimizar novamente. Quando otimiza novamente, pode ver que remove a chapa de cima, que era a única peça daquela chapa. Então, ele traz de maneira correta como tem que ser a visualização. Agora, vamos ver as configurações de otimização. Aqui no menu Otimização, eu vou clicar em Configurações. Aqui dentro, nós temos separados em duas categorias, Nashing e Seccionadora. Vamos começar falando sobre Nashing. Em Nashing, nós temos as configurações gerais, ponto inicial do Nashing, o refilo, a direção do Nashing e a quantidade de otimização. O primeiro ponto seria a espessura de corte. A espessura de corte seria a distância entre as peças. Então, por exemplo, aqui, como está configurado com 7 mm, a distância entre essas peças daqui vão ser sempre no minimamente 7 mm. Ponto inicial do Nashing. O ponto inicial do Nashing ele traz 4 opções: frente esquerda, frente direita, traseira direita e traseira esquerda. Basicamente, olhando aqui essa chapa, vocês podem ver que as peças foram alocadas do lado esquerdo e inferior, que seria a parte da frente esquerda. Se eu quiser jogar para a direita, eu clico aqui em frente direita e salvo. E eu posso otimizar novamente. Agora as peças elas começarão do lado direito para o lado esquerdo. A mesma coisa funciona nesses outros dois botões, traseira esquerda e traseira direita, seria do lado superior. Refilo. O refilo seria a distância que uma peça pode ser alocada do canto da chapa. Quando eu coloco um refilo 3.5, no caso metade da espessura do corte, eu estou falando que a peça deve ficar minimamente a 3.5 milímetros da borda da chapa. A borda da chapa é sempre o lado de dentro aqui dessa linha, certo? Então, a distância desse vão aqui está com 3.5 milímetros. Se eu aumentar essa distância, por exemplo, para 53 milímetros e meio em X, eu estou falando que do lado de cá tem que ficar com 53,5 milímetros e do lado de cá também tem que ficar minimamente com 53,5 milímetros. A mesma coisa serve para Y, que seria para cima e para baixo. Caso eu tiver dificuldades em saber qual que é o X e o Y, você pode ver aqui embaixo nessas setas. O Y sempre é para cima e o X é para a direita. Deixando aqui com 53,5. Se eu clicar em otimizar novamente, vocês vão reparar que as peças vão ficar um pouquinho mais para a direita. Vamos voltar em configurações. Vamos colocar aqui 10 mm em X e 10 mm em Y. Agora vamos falar sobre a direção do Nash. Como vocês podem reparar, eu tenho duas opções, direção vertical e horizontal. Nessa chapa, por exemplo, fica bem claro. As peças elas são primeiro colocadas para cima, para depois invadir para o lado direito da chapa. Se eu mudar essa configuração de direção do Nash para horizontal, vocês vão reparar que ao invés de ficar sobrando espaço do lado direito da chapa, ele vai começar a sobrar espaço do lado de cima dessa chapa. Outro ponto é a quantidade de otimização. Quanto menor essa quantidade de otimização, o software irá fazer os cálculos mais rápido, porém pode ficar com um aproveitamento pior de chapa. Quando a gente coloca em mais alto,
o software ele vai fazer mais cálculos, consequentemente vai demorar mais tempo, mas tende a ter um aproveitamento melhor. Quando temos muitas peças, não é aconselhado deixar no máximo, pois pode demorar bastante tempo. Então, eu aconselho deixar em torno do meio. Então, vamos fazer um exemplo. Vou trazer aqui para praticamente o mínimo. Vamos salvar e vamos otimizar. Então, podem ver que mudou o layout da chapa. O que fica mais visível seriam essa chapa daqui, essas peças de cima. Agora, se eu mudasse aqui a configuração, colocasse próximo do máximo, vamos otimizar novamente, vocês vão reparar que o layout da chapa vai mudar. Então, a gente teve uma sobra maior aqui na parte de cima. Agora, vamos supor, todas essas chapas, essa chapa e essas chapas aqui de cima estão legais. Porém, essa última chapa daqui, eu gostaria que o aproveitamento que tivesse a sobra do lado direito da chapa ao invés do lado superior. O que a gente pode fazer? A gente pode clicar em configurações, mudar a direção do nashing e vir embaixo dessa chapa, debaixo de cada uma das chapas tem um botão chamado otimizar. Então, vou clicar aqui nesse botão otimizar, ele vai refazer o aproveitamento somente dessa chapa, mais de nenhuma outra. Então, vamos colocar aqui no máximo e vamos reotimizar novamente. Uma característica do botão reotimizar debaixo da chapa é que cada vez que você clica nele, ele tende a trazer um aproveitamento diferente. Então pode ver, cada vez que eu clico, ele vai trazendo um layout diferente. Eu posso ficar clicando até eu estiver satisfeito com esse layout. Outra opção que nós temos seria otimizar uma linha de material, uma cor, uma espessura de material. Para fazer isso, a primeira chapa do lado esquerdo, ela tem o botão otimizar material. Quando eu clico nesse botão, ele vai refazer a otimização com as configurações atuais somente dessa linha de material. As outras linhas acima ou abaixo, elas vão se manter as mesmas. Esse botão, ele também tem a mesma condição. Então, quando você vai clicando novamente, ele vai refazendo um layout diferente. Isso se difere de quando eu clico aqui em otimizar. Se eu clicar, por exemplo, uma vez em otimizar, ele vai trazer um layout. Se eu clicar novamente em utilizar, ele sempre vai trazer exatamente o mesmo layout. A não ser que eu entre nas configurações e mude alguma configuração aqui dentro. Por exemplo, trazer um pouquinho para baixo a quantidade de otimização. Dessa forma, ele pode trazer um layout um pouco diferente. Outra configuração que temos dentro da otimização seria considerar peças retangulares. Quando eu tenho um nashing como esse, somente com peças retangulares, normalmente ele vai ter um aproveitamento melhor com essa opção ativada. Quando essa opção está ativada, vocês podem ver que ele desabilita a direção do nashing. É o algoritmo que escolhe, tá? Vou clicar em salvar e vamos otimizar novamente. Quando está ativado considerar peças retangulares, uma peça em L ela vai considerar um retângulo por volta da peça. Entretanto, esse algoritmo de aproveitamento ele é muito mais leve, muito mais rápido de rodar. Também nós recomendamos utilizar ele quando for utilizar uma estratégia de corte por linha comum. Por quê? Quando você está com ele desativado, o algoritmo ele garante que as peças vão ter minimamente a espessura de corte. Porém, ele pode ficar, ao invés de exatamente 7 milímetros, ele pode ficar com 1/10 de milímetro a mais. E isso, para o algoritmo de corte por linha comum, ele não irá entender. Quando for trabalhar com corte por linha comum, é aconselhável habilitar essa opção. Aqui uma diferença entre estar ativado ou desativado o considerar peças retangulares. Então, como vocês podem ver, a peça em L, ela não considerou um retângulo ao redor da peça. Ela encaixou uma outra peça dentro desse retângulo. Quando eu ativo essa configuração, o software ele vai entender que essa peça não tem esse formato, que ela é um retângulo. Então vamos otimizar novamente. Não coube essas duas peças na mesma chapa, então uma peça foi para uma chapa seguinte. Desativando ele,
Como podem ver, ele demora mais para realizar os cálculos, mas ele tem um aproveitamento um pouco melhor nessas condições. Agora vamos falar um pouco sobre a seccionadora. Primeiramente, eu vou fazer uma otimização. Ao invés de selecionar a máquina CNC, vou selecionar a seccionadora. Importante ressaltar que se só tiver uma máquina configurada, ele não irá aparecer essa janela. E se caso aparecer, ele sempre vai aparecer a última máquina que foi utilizada já selecionada. Refiz a otimização para a seccionadora, agora vamos para as configurações da otimização. Entre em configurações, clique em seccionadora, espessura de corte. A espessura de corte seria a distância entre as peças, ou seja, na seccionadora, espessura do disco de corte. Comprimento máximo. É o comprimento máximo que a sua seccionadora pode cortar. Sempre recomendamos utilizar o comprimento, no mínimo, o tamanho da chapa. Quantidade de estágios. A quantidade de estágios se refere ao número de vezes que a seccionadora pode cortar um retângulo e você precisa virar ele. Como exemplo, essa chapa. O primeiro corte ele está na horizontal, então a gente tem primeiramente essa linha de corte. Ele vai fazer também uma linha aqui embaixo e uma outra linha aqui em cima. Vamos focar só nesse meio daqui. Então esse foi o primeiro estágio, na horizontal. O segundo estágio vai ser na vertical, de baixo para cima. E assim por diante. Agora vamos falar sobre o próximo estágio, que seria o terceiro estágio. Ele vai cortar essa peça aqui. Essas outras peças ele também vai cortar todas elas. Até na última de cima. E por fim, no quarto estágio, ele vai acabar de cortar essas últimas peças. Isso porque a gente configurou somente 4 estágios. A direção do primeiro corte. Se o primeiro corte vai ser na vertical, de cima para baixo, ou na horizontal, de um lado para o outro da chapa. Então temos o refilo, da mesma forma como que tínhamos na Nash. 10 mm, eu estou considerando 10 mm de cada lado da chapa como mínimo. E, por fim, a quantidade de otimização. Da mesma forma como que é na Nash, quanto menor vai fazer menos cálculos, vai executar mais rápido, e quanto maior ele vai fazer mais cálculos e também vai demorar mais.